Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste sábado, dia 12 de agosto de 2023, a Igreja Católica celebra a memória como santo do dia de Santa Joana Francisca de Chantal. Vamos ouvir um breve resumo sobre a sua história. Neste dia, queremos lembrar a vida da Santa Joana Francisca de Chantal, modelo de jovem, mãe, irmã e, por fim, de religiosa. Ela nasceu em Dijon, no centro da França, em 1572, e foi pelas provações modelada até a santidade. A sua mãe, tão amada por ela, faleceu quando Joana ainda era criança. O pai, homem de caráter exemplar, era presidente da Câmara dos Vereadores e, por causa de maquinações políticas, chegou a sofrer a pobreza e muitas humilhações. Joana, que recebeu da família a riqueza da fé, com apenas 5 anos de idade, deu um exemplo marcante quanto à presença de Jesus no Santíssimo Sacramento, pois falou a um calvinista que questionava o seu pai. O Senhor Jesus Cristo está presente no Santíssimo Sacramento, porque ele mesmo o disse. Se pretendeis não aceitar o que ele falou, fazeis dele um mentiroso. Santa Joana Francisca, com 20 anos, casou-se com um barão, o barão de Chantal, e tiveram 4 filhos. Desta forma, começaram a educar os filhos, principalmente com o exemplo. Joana era sempre humilde, caridosa para com o esposo, os filhos e os empregados. Amava e era muito amada. Tristemente perdeu seu esposo, que foi vítima de um tiro durante uma caça. Somente com a graça de Deus conseguiu perdoar os causadores da tragédia e assim corajosamente educar os seus filhos. Como santa viúva, Joana conheceu o bispo Francisco de Sales, que a assumiu em direção espiritual. Encontrou então na santa a pessoa ideal para a fundação de uma ordem religiosa. Isto foi no ano de 1604. A partir disso, começou a se desenvolver uma das mais belas amizades que se tem conhecimento entre os santos da Igreja. Santa Joana Francisca de Chantal, já com os filhos educados, encontrou resistência dos seus familiares. Porém, diante do chamado de Cristo, tornou-se fundadora das Irmãs da Visitação de Nossa Senhora. Seguindo o exemplo de Maria, a santa de hoje, com suas irmãs, fizeram um grande bem à sociedade e a toda a igreja da sua época. A longa vida religiosa da Senhora de Chantal foi cheia de trabalhos, sofrimentos e consolações. Ela, por fim, faleceu em Moulins, no ano de 1641. Nessa época já existiam na França 90 casas da sua ordem religiosa. São Francisco de Sales nunca abandonou a filha espiritual. Sobreviveu a ela 19 anos e repousa a seu lado na Capela da Visitação em Annecy, local da fundação da primeira casa da Ordem das Irmãs da Visitação de Nossa Senhora. No dia 12 de agosto de 1767, Santa Joana Francisca de Chantal foi canonizada para ser venerada como modelo de perfeição evangélica em todos os estados de vida. Santa Joana Francisca de Chantal, rogai por nós. De acordo com o Martirológio Romano, temos ainda muitos outros santos e beatos que a Igreja faz memória neste dia. Vamos ler apenas os seus nomes, por serem muitos no dia de hoje. Além de Santa Joana Francisca Frémiot de Chantal, religiosa, temos também Santo Euplo, os santos Aniceto e Fócio, São Muredaque, Santa Lélia, Santo Herculano,
os santos mártires Porcário e muitos outros monges, o beato Carlos Mirra, o beato Inocêncio XI, Papa, o beato Pedro Jarriger de Lamorelle de Pueyrredon, os mártires Tiago do Mainami, Antônio Nguyen Dish e Miguel Riguien Rui Mi, a beata Vitória Dias e Bustos de Molina, o beato Flávio Atilano Dionísio Argueso Gonçalves, os beatos Sebastião Calvo Martínez e 5 companheiros mártires. Estes são os seus nomes: Pedro Cunil Padrós, José Pavão Bueno, Nicásio Sierra Ucar, Venceslau Clares Villarregut, Gregório Chirivaz Lacamba. Também o beato Antônio Perulis Estivil. Ainda o beato Boaventura Garcia Paredes. O beato Domingos Sanches Lázaro. O beato Francisco Maqueda Lopes. Os beatos Floriano Stepniak e José Strazewski. E ainda o beato Carlos Leisner. Muitos deles mortos durante os campos de concentração nazistas, durante a Guerra Civil Espanhola e em outros períodos de perseguição à Igreja Católica. Santa Joana Francisca de Chantal e demais beatos e santos deste dia 12 de agosto, rogai por nós.